Lili, vou te chamar assim porque a gente é íntimo, Claro, né? sim. Conheço a família, compartilhamos roupas, então vamos embora. Eu não sei te falar quantos títulos de livro eu ajudei a pessoa a bolar no último ano. Eu acho que são mais de uma centena, com certeza. Mas sem querer desmerecer nenhum, talvez o seu, acho que foi o que mais me marcou. Galera Isso. que tá aqui em casa, olha esse nome enigmático. 243. Eu É. não poderia começar com uma pergunta diferente. Então a primeira pergunta só pode ser: explica pra galera esse título 243, por favor, olhando pra aquela câmera no coração deles. Explica aí pra É. gente. Foi assim fantástico, Arnaldo. Você conseguiu ter uma sensibilidade muito grande, até porque quando nós tivemos o primeiro contato, eu ainda estava muito sensível, porque eu estava naquela explosão de ter praticamente finalizado o livro. Tu sabes que tu também interferistes positivamente na minha introdução, né? Sim. Porque você pediu para que eu reforçasse que seria uma autobiografia, e na minha introdução entrou Liliane, entrou Antônio, entrou o nome dos meus filhos, e eu ainda não estava à vontade de me expor. E você disse: você precisa se expor. Tá, aí depois disso, e o título? Eu disse: bom, eu acho que é sopro do divino, alguma coisa assim. Ele disse: não, não. Aí você foi, a gente, isso rápido, nas nossas Falando lives. assim, parece que foi uma coisa de anos, né? Eu fiquei impressionada. Aí você, anota aí. Aí digitou, disse: você e o seu marido. Começou assim a história, né? Você e o Antônio, o Anthony. Celina e Anthony, sim. Depois, Celina, Anthony e os dois filhos. E depois, né, três pessoas. Aí você disse, então, 243. Eu disse, fechou. Foi assim muito forte aquilo que você passou, porque aí ficou no subtítulo depois, né? Aí no subtítulo os números que marcaram a nossa história. E não mudei mais. Então, até a composição do, do título foi forte, porque nós colocamos 243 e muitas pessoas perguntam, né? Liliane, aí uns dizem 2, 3, 4, 1, 2, 3, não é. Então é muito legal a gente ver essa interação do leitor. Você realmente, Nós. eu tenho que dizer que você me surpreendeu, assim. Fiquei mais tua fã. É recíproco. E é um trabalho muito. É uma egrégora, né? Porque não tem explicação. Esse dia eu lembro que quando passou, quando o espírito, né, tinha alguma coisa ali maior do que a gente na sala, com certeza, né? E quando passou, eu fiquei assim: o que que foi aquilo? Né? E E, você lembra que eu chorei, não foi? claro, Nesse foi dia? muito lindo. Foi muito lindo. E explica pra gente, não só sobre a sua experiência. Vamos lá, você tem uma obra aqui, mas eu lembro que quando eu a vi, ela era um pouco mais, digamos assim, em terceira pessoa, mais Sim. fictício, que estava linda já. E veio esse pedido meu para você colocar a introdução um pouco mais autoral, assumindo em primeira pessoa. Como é que para você foi isso, primeiro, emocionalmente? Ali eu me vesti mais. Diz, eu me desnudei, não. Ali eu passei a ser a escritora, porque eu passei a assumir os meus personagens, que são reais. Então, foi assim um momento muito forte para mim, porque eu sempre tratei, realmente, olha só como é. Eu sempre tratei a Celina e o Anthony como a terceira pessoa, como se eu tivesse de fora, sabendo como era a história deles, óbvio, mas numa posição assim muito cômoda. Bom, eu sei, eu já sei de tudo o que vai acontecer. Então, quando você falou aquilo, eu abracei eles. Eu passei a viver mais intensamente essa relação. Porque como é que foi essa construção? Tu sabes que a minha relação veio de um crescimento muito grande. Vou contar um pouquinho da história, Claro. né? Que foi o que nós conversamos. Então, desde que
Pô, é ruim porque eu já começo falando praticamente do que aconteceu, do que me motivou. Mas quando a Celina conheceu o Anthony, né? Então foi um momento assim maravilhoso. E todos são essa Celina e o Anthony. Por quê? Porque é aquele momento, é aquela explosão e houve essa história. Eu vou ter que começar de trás para frente, gente, senão vai ficar confuso para Fica todo à mundo. vontade. O Antônio, que foi o meu marido, ele faleceu. Foi assim, algo assim que ninguém esperava. Foi no momento 25 anos de casados e nós fomos extremamente apaixonados. Uma relação espiritualizada muito forte, muito forte. Ele me ensinou muito, Arnaldo. Os nossos momentos espirituais, somos católicos, né? Mas por que a fé? Por que o amor à igreja? Então, depois que o Antônio faleceu, eu tive todas essas explosões dos 25 anos de casado. E eu tive uma experiência muito forte. Por quê? Dos 25 anos de casados, depois de 15 anos, a gente esfriou muito a relação. Eu sempre muito independente, trabalhando muito. O Antônio trabalhando muito, descendente de libanês, assim, muito rígido em termos da ascensão da mulher. Só que ele nunca me falou nada disso. E eu, por sua vez, sempre revidava, achando que eu não era amada, ele também achando que eu não amava ele. Enfim, as coisas foram acontecendo, uma saga. Eu digo que é um livro assim que as pessoas vão se ver em cima de uma relação, porque fala de família, fala de amor, fala de vaidade, fala de orgulho, fala de perdão. Putz, aí depois de 15 anos a gente se distanciou e 10 anos nós vivemos nesse nimbo. No nimbo em que ele ficava do meu lado, eu ficava do lado dele, com 2 filhos já maravilhosos, mas nós passamos a não ter mais uma relação de paixão, de amor, Arnaldo. E o que aconteceu? De repente, depois de 10 anos dessa relação, foi uma, uma relação intensa de amor. Eu lembro, eu até comento isso no livro que eu comentei com a minha irmã. Disse, porra, mana, como é que um cara que eu achava que eu não amava mais, e de repente eu amo ele mais do que antes. A gente passou a se amar, nós passamos a viver uma relação intensa de planos que nós não tínhamos mais durante os O últimos. que fez essa transição assim? Foi um choque. Mas vamos lá. Eu entendi totalmente o que você falou. Bacana. Assim, O que provocou, o que né? provou você, só para criar contexto para quem tá em casa, gente, vocês entenderam, né? Eram 2, ela e o marido, vieram os filhos e eventualmente, infelizmente, ela veio a perder o marido e compartilhou com vocês aqui agora também que enquanto eram 4, enquanto estava com o marido, teve um momento de digamos assim, que De a um paixão virou um pouco mais uma amizade, né? E que depois essa paixão foi resgatada. O que aconteceu? Resgatou como? Foi proativo? Foi um milagre? O que fez resgatar? Eu tenho certeza que foi a mão de Deus, porque nós sentamos para dizer assim, nós vamos nos separar. Uau. Então, quando eu e ele, eu provocando, né? Acho que a mulher é muito mais da ação. Nós não temos mais como continuar, Antônio. Eu disse, "Putz, mas não dá para ficar desse jeito." Então, Arnaldo, depois desse choque, nós oficializamos para os meninos, tivemos essa conversa e ficamos no silêncio da separação. Nem ele se movimentava para sair e nem eu me movimentava para que ele saísse. Aí o que aconteceu? A gente passou a ser mais cúmplice. A gente passou a ficar mais junto. Passamos. É impressionante que tinha coisas nele que eu via que eu não achava legal antes, mas depois eu já nem reclamava. Eu gostava já de estar com ele. Arnaldo, se não tiver o sobrenatural nisso, para mim não existe. Então, houve uma mão forte de Deus. E o que aconteceu? 6 meses depois ele faleceu. Ou seja, nós tivemos 5, 6 meses
para se perdoar, ele perdoou, foi perdoado, a gente conseguiu se conectar e ele foi bem. E eu fiquei com esse peso, não da sensação de que, pô, um homem que passou na minha vida e não era importante, muito pelo contrário. Quando ele foi, eu fiquei com aquela sensação de que eu abracei pouco. Eu fiquei com a sensação de que eu devia realmente ter abraçado mais, ter ficado mais com ele. Então, o livro é um drama, é um romance em que tem todas essas vivências de que o encontro no interior da França, ambientes belíssimos. O Anthony era uma pessoa muito intelectualizada, eu também, a Celina, no caso. Então, a gente explora obras de arte, desde a criação de Adão, de Michelangelo, a gente associa os personagens, eu, né, associei muito, por exemplo, aquela obra, O Pesadelo, O Retorno do Filho Pródigo, que é quando a gente volta e pede perdão, aquilo Sim. ali é o retorno. Então, tudo isso tem essas conexões no livro e tem as formações que a gente faz. Então, tem o drama, tem. Mas o mais importante, qual é o meu propósito? Claro que é dar um baita de um entretenimento, porque quem leu, eu fico assim, eu até falei numa entrevista que eu disse, eu fico babando quando eu vejo, Arnaldo, as pessoas, Liliane, eu não consegui parar de ler. Foi assim uma história que eu mergulhei. Porque tem esse lado, mas o que é mais importante? É que as pessoas, além de se ver, porque é uma história autobiográfica, é uma saga, é o dia a dia, as pessoas vão ver que elas podem melhorar, entendeu? Que, como Celina, tem várias pessoas. Arnaldo, eu conversando contigo, o meu propósito é que, de repente, tu passes a refletir também na tua relação. Claro, Não é não, legal? e olha que interessante, agora, com uma filha, é claro que os momentos de paixão, eles ficam mais restritos, porque você tem uma criança de 5 meses para poder cuidar. Então, é o que eu falo sempre aqui, muito antes de entrevistador ou mentor, eu sou um aluno e um aprendiz de vocês. Eu queria te perguntar isso. Quando você fala que vocês chegaram a conversar com as crianças sobre separação e que depois disso um silêncio, ninguém agia de fato e vocês reataram o fogo. Eu queria entender isso um pouco melhor. Dá pra... Eu assim, não tenho a experiência que você tem, tô casado há pouco tempo, mas dá pra especular que, de repente, porque a pressão foi embora, a paixão voltou? Como é que você especula o fato de que logo após vocês terem, inclusive, comunicado pros filhos, a paixão ter voltado? Como é que você explica isso? É por isso que eu tive que botar no livro, porque é imaginável isso. Oficializar para os filhos já disseram assim: não, mãe, pai, a gente já percebia que vocês não estavam bem. Essa foi a reação deles? Foi, se a Me gente fala um pouco mais sobre percebia. isso. Porque adultos, né? O Antônio hoje, que é o Gibran do livro, ele está com 26 anos. E quando nós tivemos essa conversa, ele estava com 23, 24. A Sara, que hoje está com 19, estava Me fala com um pouco sobre me fala um pouco 17. mais sobre essa conversa, porque eu escutei essa conversa em casa com meus pais e eu era muito novo e foi muito difícil pra mim. Como é que foi essa conversa? Foi em que lugar? Foram todo mundo junto? Como é que foi essa conversa? Foi todos os quatro. Os quatro nós tivemos essa conversa, mas foi muito de boa. Foi algo que é como se já tivesse decidido. E nós sempre tivemos uma relação bem resolvida em casa. Por exemplo, os meninos nunca viram briga nossa, Arnaldo. Nunca tivemos ofensa, nunca foi para o nível assim do desrespeito, ou outra pessoa tinha uma terceira. Eles sabiam disso, eles sempre souberam. Mas eles, acima de tudo, queriam ver a gente feliz. E a relação que eles tinham comigo e com o Antônio
Tava de boa, sabe? Foram muito tranquilos com relação a isso. Não teve essa... Mas, quando nós retomamos tudo Eu ia perguntar isso, isso agora. tu não tem dimensão do brilho que eu vi nos olhos dos meninos. Interessante. Quando nós saímos, ele disse: mãe, pai, eu não lembrava o último momento na minha vida que eu tinha visto a nossa. Eu nunca tinha visto mais a nossa família desse jeito. Então, Arnaldo, Que lindo. eles estavam sendo anestesiados Sim. no dia a dia, porque é como se eles estivessem se sabotando. Pô, meus pais não estão bem, mas são meus pais. Mas quando eles viram a nossa relação de amor, amor mesmo, em que nós saímos, todo mundo brincando, foi algo assim que nem eu imaginava que eles fossem falar o que eles falaram, entendeu? Eu não lembrava do dia que nós tivemos tão felizes como nós estamos hoje. Então, Arnaldo, eu tenho certeza que houve sim essa relação espiritual. O que o Antônio teve não era nem para ele ter chegado no hospital, ainda levou assim 20 dias. Isso eu relato no livro. A perda, a relação de perdão, a conversa da Celina e do Anthony. Então, é um livro muito forte, muito forte. E isso foi muito bacana, porque deu tempo da gente se entender, entendeu? Assim, de dizer, porra, mas o importante é que a gente está aqui junto. Claro, e tá muito claro pra mim que eram 2, você e seu marido, viraram 4, com essas idas e vindas, né, do vai separar, não vai. Mas depois que ficaram 3, a relação de vocês, você com seus filhos, eu vi aqui hoje na prática que é uma relação maravilhosa. Já de cara, vocês se aproximaram diante do luto, demorou um pouquinho. Como é que foi a relação? Como é que foi quando os 4 viraram 3? E como é que é hoje? Ah, não foi fácil, não. Não foi fácil. Todos se cobraram muito. O Antônio se cobrou muito mais, o Antônio Gabriel, porque filho homem, mais velho, cabelo caiu, ficou assim, naquela sensação, bom, o papai foi, então eu que tenho que assumir a família. E não foi bem assim. Tivemos que parar, fizemos uma viagem, porque eu também fiquei sem chão, que eu não conseguia ainda, logo de imediato, Arnaldo, nem os meninos, entender aquilo. O Antônio, uma saúde de ferro. Nós estávamos planejando fazer uma viagem aí, um tour internacional, e de repente aconteceu isso. Então, eu ficava perguntando se, poxa, qual é o propósito disso tudo? Deus me trouxe uma pessoa de volta, porque trouxe o meu casamento, trouxe o meu relacionamento e depois levou. Ou seja, então eu tive que fazer essa imersão, de uma certa forma, né, em cima da nossa fé, e os meninos muito ligados a essa relação espiritual também. Então, a gente tem esse entendimento, tá, Arnaldo, de que tinha que ir. Tinha tanto que ir que nós tínhamos que nos entender antes que ele fosse, porque ele já iria de qualquer jeito. Entendi. Entendeu? Então, essa relação Esse foi o significado que vocês encontraram. foi o nosso. Foi a nossa certeza de que Deus agiu porque sabia que ele já iria. Mas essa percepção veio logo de cara? Não veio, No não. começo, como é que ficou a fé de vocês logo após o acontecido? Não, sempre querendo entender o propósito de Deus. E essa compreensão vem através de oração, de conversas entre vocês? Como é que... Conversamos muito, ficamos muito mais unidos. Uhum. Nós, Arnaldo, fechamos propósitos entre nós 3. Uhum. Tipo, ninguém vai fazer nada que o outro não saiba. Nós só vamos fechar alguma coisa se os 3 estiverem de acordo. Ou seja, a gente acabou se unindo muito mais para que na nossa união a gente se fortalecesse. Uhum.
E foi aí que viajamos, fomos para o interior, fomos para a praia, temos casa lá, e isso foi um momento. E profissionalmente, né? Eu tive que me desfazer de algumas coisas. O Antônio é muita coisa para falar, Arnaldo, porque o meu filho vinha de medicina, não quis medicina, quis trabalhar comigo, então hoje ele já está tocando a empresa. Então, Conta pro pessoal o que vocês fazem hoje, em termos é. profissionais. Vamos lá. Eu tenho uma empresa de quase 20 anos, prestadora de serviço, atuamos assim no Brasil, então ela é muito dinâmica. E o nome dela é Dinâmica mesmo, ó, coincidência. E a minha outra empresa é Legacy. Te falei, né? Tá em casa? Tô em casa. Então, o Antônio queria sempre ser DF, queria ser médico, largou a medicina e já está há 4 anos na empresa. Mas até aí tudo bem. Só que hoje a gente enxerga que teve um propósito. Por quê? Com toda essa movimentação, é o Antônio que também está segurando a empresa. Senão, como é que eu ia tocar sozinha? Porque, por exemplo, a minha filha, ela faz faculdade, quer ser advogada, tem 19 anos, e o Antônio, com essa veia que ele teve que criar para ser empreendedor, meu filho, o Antônio Gabriel, com a perda do Antônio. Então, tudo já está muito previsto em Deus. Isso aí. Se eu te perguntar hoje, qual foi o propósito que você encontrou nisso tudo? Como é que você responde? De tudo que aconteceu, Sim. tocar o coração das pessoas. Eu tenho certeza, porque na minha vida de casada, nos 25 anos de casado, eu nunca deixei de acreditar no meu casamento. E eu pedia muito a Deus para que Ele fortalecesse a minha relação com o Antônio. E a gente não estava se entendendo, Arnaldo. A gente, muita vaidade, muito orgulho. A gente se desencontrou. E eu pedi a Deus, essa indiferença estava muito grande. E foi muito forte isso depois, porque eu acho que Deus me ouviu, como ouviu o Antônio, no sentido de que ele também tinha os conflitos dele com relação à nossa relação. E tanto é que eu vejo o lado bom, eu não consigo ver nada ruim, porque isso foi um baita de um aprendizado, tanto que se não fosse isso, eu não estaria aqui com você. Sim. E qual é a principal... Porque esse livro aqui, eu posso ler, um pai de família. A minha esposa pode ler, uma mãe de família. Uma jovem pode ler. Um jovem casal que quer Exato. casar, Então, o que você acha? Qual que você acha que é a principal lição que as pessoas vão tirar desse livro? elas vão se ver, elas vão ver, fazendo essa viagem na história, elas vão se ver com a paixão, vão entender que não é todo dia que diz eu te amo, vão entender que vai ter dias que não ama, em tese, não ama aquela pessoa, mas vai ter que alimentar a cada dia essa paixão. Como? Aí a gente tem que ter essas habilidades que mesmo eu, Arnaldo, com todo o meu conhecimento, eu fui pega de surpresa. Eu com o Antônio, eu disse, Antônio, não tem por que a gente ficar junto, porque Deus não quer uma relação de indiferença. Quer dizer, eu estava tão equivocada com esses planos de Deus. Pô, se Deus une, como é que Deus separa? Olha que interessante. Tu tá entendendo? Não, mas olha que interessante. Tem uma música que eu amo, chama Poison and Wine, Vinho e Veneno, de uma banda chamada The Civil Wars. Depois a produção vai colocar aqui Sim. essa música aqui. E o refrão da música, em inglês, vou traduzir, fala o seguinte: hoje eu não te amo, mas eu sempre te amarei. É por aí. Eu acabei de entender esse refrão. Eu não entendi, eu acabei, obrigado. Eu acabei de entender esse refrão. Hoje eu não te amo, mas eu sempre te amarei. Então, vê se eu entendi certo. Num relacionamento, pode ser que, pô, peraí, hoje eu não tô te amando muito não, mas eu fiz um voto perante a Deus e eu sempre te amarei. É por aí? O resto vem da graça de Deus. É isso. Agora tu entendeste? Juro, porque a música é linda. Olha assim, cara, em inglês é
I don't love you, but I always will. Como assim eu não te amo? Agora eu entendi. E é uma sacada tão, Você sentiu tão isso? doida Você sentiu isso. Eu não te amo hoje, mas sempre te amarei. que no final eu disse, eu te amei sempre. Tu já entendeu esse Não, eu sempre te amarei? É isso. agora eu entendi mais do que nunca. Aí no final eu disse, eu te amei sempre. É uma coisa assim, não tem palavras, é algo de Deus. E acho que isso para os casais jovens é reconfortante, porque, olha, tem dias que vocês não vão se amar, mas vocês se amam para sempre. Esse conceito para mim, para minha esposa, para nossa família que agora se acaba de se criar com uma filha, Já pensou? isso é muito Como isso é importante. forte? Muito forte. Muito obrigado. Eu Que vou repetir. bom. Eu tô sentado aqui, não como entrevistador, não como mentor, como aprendiz, como aluno. E para os outros aprendizes que estão ali naquela câmera ali, ó, atrás dela, te vendo de casa, no carro, É. enquanto lavam a louça, enquanto se exercitam, qual o recado final que você quer passar após tanta coisa bacana que a gente trocou aqui hoje? Leiam esse livro. Eu imagino o infinito com ele. Eu imagino ter assim uma expansão muito grande, porque ele é infinito. Leiam, vocês vão se ver e vocês vão entender realmente onde a Celina errou com Anthony, que vocês podem refletir e evitar, porque realmente é uma experiência muito forte. E, além de gostar muito, a história é linda, mas o propósito é maior ainda. Deixa eu ficar do seu ladinho pra gente poder encerrar junto. Vamos. Peraí, pode ficar sentadinho. Posso? De joelhos aqui, ó, pra te louvar. O negócio é o seguinte, olha só. 2, 4, 3, já entenderam, né? 2 era ela e o marido, 4 virou família e 3 agora ficaram os 3 mais unidos do que nunca. As coisas não são por acaso, né? Não. Eu tô com uma filha de 5 meses e tô vivendo agora não porque a gente tá fazendo mal de maneira deliberada um pro outro. Desafios com a minha esposa, porque tem um novo serzinho ali que depende da gente 24 horas por dia. Olha só. Não, então agora Tá eu tive aqui vendo? uma aula em primeira mão. Já tinha lido o livro, mas escutar a voz da autora presencialmente é diferente. Então, ó, dá um beijo aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, que eu já vi hoje quão linda ela é aqui, com a presença do filhote aí. E vamos junto agradecer aqui a audiência. Obrigada. Gente, muito obrigado e até a Obrigada. próxima. Tchau, gente. Fiquem com Simbora. Deus. Amém. Vamos lá. Tchau, tchau.